A Profecia do Inferno é o novo sucesso coreano da Netflix. Nesse vídeo, nós vamos debater tudo o que rolou nessa primeira temporada. Então é só ficar comigo nesse vídeo, depois da vinheta. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Frederico. Bom, galera, acredito que você já tenha assistido a primeira temporada de A Profecia do Inferno. Uma série fantástica, maravilhosa. Tem tudo para ser o próximo grande sucesso aí da Netflix. E é do mesmo diretor do filme Invasão Zumbi, que também é um filme espetacular. E ela traz uma temática bem diferente, né? Que, se a gente falar assim de forma resumida, são 3 criaturas que a gente não tem a mínima noção do que são, que elas aparecem e levam a alma de uma pessoa e desaparecem do mesmo jeito. Só que cada pessoa que acontece isso é avisada algum tempo antes. Pode ser anos, pode ser meses, pode ser alguns segundos, não importa. Aparece uma criatura e diz o dia que você vai morrer e a hora que vai morrer. Então essas criaturas aparecem e levam embora a alma dessa pessoa e não deixam nenhum tipo de rastro. Então a gente vai vendo ali algumas coisas interessantes, discussões do mundo atual. E lógico, essa primeira temporada foi toda focada nos humanos. Então a gente vê ali as relações, as interações, como eles reagem, como isso é utilizado para se dar bem, tudo isso. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, galera, peço para você deixar o like. Seu like é muito importante, galera. Valeu mesmo. Então, galera, se você não assistiu ainda a primeira temporada, vai lá, assiste, depois volta aqui nesse vídeo, porque vai estar cheio de spoiler. Valeu, galera? Cuidado com os spoilers. Então vamos fazer um resumo de cada episódio. No primeiro, né, nós temos a introdução ali das tais criaturas, que nesse momento ninguém sabe o que é, de onde elas vêm, se elas são reais. Elas também não deixam nenhum tipo de rastro, então não tem sangue, gosma, não tem nem o que você investigar, né? Elas simplesmente aparecem, cumprem sua função e depois desaparecem ali como se estivessem indo para uma outra dimensão, né? Não chega nem a ser um portal, né? Mas elas simplesmente como se passassem para um mundo paralelo, outra dimensão ou algo do gênero. Aí já também ficamos conhecendo o personagem Jin, tá? Eu vou usar só um nome porque nome coreano é meio complicado da gente falar, que é ali o jovem, que as pessoas começam a dar atenção depois que ocorre esse evento. Já que, há anos ele vem falando sobre tudo isso e ninguém dava muita atenção. E agora ele começa a ganhar uma importância tão grande e funda ali uma igreja ou uma seita, como você queira chamar, que é a Nova Verdade, justamente para dar essa orientação, né, dizendo que os pecadores serão punidos por Deus, e aparece um anjo e dá a sentença, e as pessoas passam a dar mais atenção a ele depois que isso ocorre bem no meio da rua. Também aí conhecemos a vertente mais radical, né, deles, apesar deles falarem ali que não tem nenhum tipo de ligação nem nada, que eu vou chamar o grupo de Flecha, tá? Porque o nome em inglês é Arrow Red, então seria cabeça de flecha. Então vamos resumir aí a Flecha mesmo, que eles são radicais, né, são os extremistas desse grupo e eles fazem o trabalho sujo. Ou seja, eles viram ali uma espécie de perseguidores, donos da verdade, sabe? Para acusar as pessoas e também expor essas pessoas, não só as que são sentenciadas, mas também a família delas, né? O que é um absurdo. Conhecemos aí também um detetive da polícia, que ali já tem logo de cara problemas com sua filha, que está indo para o lado desse grupo aí da Nova Verdade, né? Então ele fica bastante preocupado, porque sabe que eles podem ser ali uma espécie de radicais. E também conhecemos uma outra personagem extremamente importante para essa primeira temporada, que é a advogada Min, né, que ela vai estar aí toda essa temporada e ela é uma das personagens mais interessantes e muita coisa aí, quem sabe, pode estar ligada a ela. E a gente já começa aí com várias questões, né? A primeira delas é: isso tudo é real? Será que não é um holograma? Ou sei lá, robôs, sei lá, né? A gente vai pensando tudo, né? Porque nesse momento tudo ainda é muito novo, muito fresco. E outra coisa também aí, essa Nova Verdade, ela está envolvida de alguma forma, eles são capazes de controlar essas criaturas para elas fazerem a vontade, assim eles poderem
meter medo em todo mundo? Também não sabemos. Eles são mesmo do inferno? Aquela criatura que dá a sentença de fato é um anjo? Também isso é não explicado. Isso é somente dito pelo Jim, né, que vira ali o presidente desse grupo A Nova Verdade. Mas essas respostas a gente não tem nesse primeiro episódio. No segundo episódio, a gente fica conhecendo um pouquinho mais sobre a personagem Jungja, tá? Desculpa aí o modo de falar, mas é que esses nomes são meio complicados. Ela é sentenciada, a Nova Verdade acaba descobrindo e oferece ali para ela uma bolada em dinheiro para deixar que gravem ela sofrendo a execução da pena ao vivo, e assim todo mundo ia poder ver o que de fato acontece. Ela acaba aceitando, né, porque ela não tinha muita saída, né? Não tinha família, não tinha um marido, não tinha ninguém para cuidar dos filhos dela. Então ela aceita, vou morrer, mas pelo menos meus filhos vão ter um dinheiro ali para poder seguir em suas vidas. Aí, lógico, né, contrata uma firma conhecida lá de advocacia que defendia vítimas ali desse grupo da Nova Verdade, que é a advogada Min, como eu já falei dela no primeiro episódio. E o Jim vai lá, aquela coisa de contrato. E aí a gente tem que ficar atento a um grande detalhe, né? O Jim, ele tenta ali entender qual o pecado que ela cometeu, já que em nenhum momento ela fala. Aí quando começa a perguntar ali sobre o pai das crianças, ela esquiva, tudo mais, fica meio reticente. Aí o Jim acaba assumindo que ela talvez teria tido ali um caso com um homem casado, e daí foi o pecado dela. Mas em nenhum momento ela afirmou esse tipo de coisa. Aí daí começa o perigo, né? Que esse episódio é bem interessante porque ele mostra o perigo das redes sociais e a desinformação, né? É aquela coisa assim, toma uma coisa como verdade sem querer ouvir de fato a verdade, né? Espalha ali informações falsas sobre a pessoa, né? Aí as pessoas começam a atacar toda aquela ideia. Então isso é muito perigoso, foi muito interessante mostrar isso, né? Porque isso acontece no mundo real. E a gente vê nesse episódio também a hipocrisia, né, do Jim, né? Que ele pega a filha do detetive e leva ela para matar lá o homem que havia matado sua mãe. Ou seja, ele não era pecador, só os outros que eram. Quer dizer, uma hipocrisia sem tamanho. Não só dele, mas também como lá do pessoal da Flecha também, né? Porque eles atacam. Tá? Eles não são pecadores, né? Só os outros. Então, hipocrisia brava essa daí. Então, aí depois a gente vê também esse perigo das redes sociais, porque esse grupo mais radical, Flecha, ele começa a atacar tal ponto, né, que começa a achar que ela teria matado os maridos, aí vê uma mancha roxa no braço da menina, aí já diz que ela espancava os filhos, quer dizer, inflama, né, esse tipo de coisa inflama as pessoas, tira o pior de cada um, é raiva, é ódio, tudo isso, né. E a gente vê também, além desses problemas, o perigo ali do fanatismo religioso, né? Que por isso, né, leva as pessoas a fazerem muitas coisas que não devem. Aí no terceiro episódio, né, onde fica bem quente a situação, a tensão aumenta, aí finalmente é gravado a morte da Jung ao vivo, né? É executada a sentença dela, a gente vê aquela bizarrice, né? De alguns chamados VIPs que usavam máscaras ali sentarem bem na frente para ver tudo de perto. Com certeza ali são pessoas com muito dinheiro, muita influência, né, que não querem ser reconhecidas, né, mas não deixa de ser bizarro por causa disso. A Nova Verdade, a partir desse episódio, ela começa a crescer demais, né, já porque não tem como refutar mais, né, a coisa aconteceu ali, tá gravado. Eles usam essa verdade justamente para amedrontar as pessoas. E aí, nessa gravação, a gente vê dois advogados que não fazem nenhuma reverência, não se ajoelham nem nada. Que é justamente a advogada Min, junto com o parceiro dela. Aí, por causa disso, eles são atacados de forma brutal ali nas redes sociais, ganham um alvo ali na testa, então o escritório é atacado, e os dois ali acabam sendo espancados, né? Que é normal. Aí, nesse meio tempo, o Jim, que é o presidente da Nova Verdade, acaba convidando o detetive para um lugar isolado. Aí ele conta, olha, eu fui sentenciado há 20 anos atrás, então eu estava tentando entender tudo, o porquê disso, já que eu não cometi nenhum tipo de pecado. Só que ele não queria falar isso, porque ele criou uma verdade ali deturpada. Então se ele viesse a público e falasse isso, tudo que ele acreditou durante esses 20 anos ia pelo ralo. Então ele não quer falar sobre isso. Aí ele fala com o detetive, olha, não são só os pecadores que morrem, né? Aí, mas isso já estava meio que óbvio.
Aí ele diz, você tem duas opções. Você pode me gravar, mostrar isso aqui pro mundo e vai criar o caos, né? Porque toda aquela verdade da igreja ou da seita ia ruir, né? Porque o cara não é pecador, por que ele vai morrer então? E além do mais, né, sua filha provavelmente vai acabar sendo presa, porque o detetive viu, né, a gravação, viu que a filha estava envolvida lá na morte do cara lá. Ou você pode voltar para sua vida, tua filha vai estar em casa, você volta e é justamente essa opção que o detetive acaba escolhendo e o Jim acaba morrendo. E já tinha escolhido inclusive o sucessor, né, que é o Jeong-Sil, né, que era um cara ali de outra seita e tudo. Aí a advogada acaba descobrindo, aí vai atrás desse cara. E aí descobre uma coisa bem interessante, galera. Que o Jim, que fundou, né, a igreja, ele de fato ele tentou se matar. Ou seja, será que isso não é um pecado e levou ele justamente a ter uma sentença? Ok, mas aí por que somente 20 anos depois, né? Isso é uma coisa aí ainda não explicada, mas talvez esse fato do suicídio possa ser o pecado dele. Aí ela acaba sendo atacada, brutalmente espancada, e dá a entender que ela, infelizmente, morreu. Aí chega o quarto episódio, né? Já se passaram aí 4 anos, então esse tempo que se passou aí, a gente não tem conhecimento nada, a gente não sabe sobre o crescimento da Nova Verdade, as outras pessoas que morreram, né? A gente tem a volta da advogada Min, a gente não sabe como ela se recuperou daquele brutal ataque, nem nada disso. E a gente vê o novo líder, né, da seita, que é o Jeong-Sil, um cara muito mais espalhafatoso, bem diferente do seu antecessor, e é focado num produtor de TV, o Bae, né? Então ali ele tem uma reunião da emissora de TV com o grupo da Nova Verdade, e ele passa a questionar, né? Peraí, a gente é uma emissora de TV, a gente tem que ter autonomia, vocês não podem sair se metendo em todas as coisas, que isso? Aí a gente vê o chefe baixando a cabeça, vê o amigo ali dele também baixando a cabeça, e é uma coisa que até certo ponto acaba incomodando, né? Poxa, será que não tem ninguém para questionar? Quer dizer, é meio difícil assim até de acreditar, né? Porque eles dizem uma verdade, tudo bem, tem a gravação e tudo, mas será que é tão fácil assim para milhares, milhões de pessoas aceitarem com essa facilidade? Não tem ninguém para até debater, né? Falar, não, peraí, pode ser outra coisa. Por que necessariamente o que eles estão falando é a verdade? Então essa coisa incomoda bastante. A gente vê mesmo até a falta de compaixão, né, das pessoas. Por exemplo, quando a advogada leva a sua mãe ali para ser atendida no hospital, parece que os médicos não estão nem aí, sabe? Deixa a mãe dela jogada. Nem ela é atendida, tu vê ela cheia de marca, não sei o que. Ninguém fala, pô, deixa eu cuidar da senhora. Não, e é a advogada, ali é ela, sabe? Fica só na vigilância os advogados e os médicos não estão nem aí, sabe? Acho que eles esticaram um pouquinho a corda nesse ponto. A gente vê também nesse episódio a falta de governo, né? Os caras eram para ser investigados, os caras matavam gente, espancavam, ameaçavam. Não é possível que o governo ia aceitar isso assim de forma passiva, sabe? Não ter uma investigação, não ter nada, só o que os caras dizem. Os caras chegam até a ter controle da polícia, sabe? É uma coisa que incomoda. A gente entende o contexto, mas esse tipo de coisa incomoda demais porque é difícil de acreditar. Aí esse produtor, ele acaba ali desconfiando de um amigo, tava com um comportamento ali um tanto estranho. Aí ele encontra um cartãozinho de um grupo chamado Sodo, que tinha a ver com empréstimos, mas que na verdade esse grupo, que era comandado pela advogada Min e um professor de universidade, eles ajudavam justamente essas pessoas que foram sentenciadas a desaparecerem, né, para não cair com a Nova Verdade, até mesmo por causa de suas famílias, né, porque elas eram muito expostas e nem todo mundo queria isso. Então esse grupo Sodo, eles acabavam ajudando essas pessoas, né? Então isso foi bem interessante. Aí no quinto episódio, né, nós vemos ali que a Nova Verdade começa a descobrir sobre esse grupo Sodo, né? Na verdade, uma figura ali, ele primeiro acha um cartão, depois ele acha outro. Aí tem um dos pecadores, um homem que estava sentenciado à morte, acaba confessando que havia um grupo que procurou ele para fazer ele desaparecer e a Nova Verdade não ter acesso a essas pessoas. Aí tem a morte dessa pessoa ao vivo, né? Um espetáculo ali meio bizarro, né? Teatral, né? Na verdade, aí humilha a pessoa, traz a família.
julga a pessoa, né? Aquilo tudo, né? É bem a cara desse novo líder aí da Nova Verdade, né? Uma coisa bem espalhafatosa, bem chamativa. Aí acabam tentando convencer ao produtor, né, a advogada, junto lá com o professor, de que o melhor era mostrar a morte desse bebê ao vivo, porque isso ia fazer ruir toda a estrutura da Nova Verdade, então as pessoas iam acordar para a coisa, né? Já que, afinal, como que o bebê é sentenciado à morte se ele não cometeu nenhum pecado? E mais uma vez, né, não pode usar a ideia de pecado original, porque a Nova Verdade não trabalhava com isso, eram coisas que você fazia aqui em vida, você não nascia pecador, então isso não ia colar muito. Aí o pessoal lá da Flecha acaba encontrando o professor, mata o professor e um outro membro, queimam eles, aí diz que mataram e tudo. Aí mais uma vez incomoda, né, essa ausência do governo, a ausência de investigação, a ausência de polícia, que ninguém aparece, ninguém questiona, sabe? As próprias emissoras de TV, tudo, é a Nova Verdade, a Nova Verdade. Enfim, aí a esposa do produtor acaba fugindo com o bebê, né, porque ela estava assustada, ela não entendia, né, o que estava acontecendo. Aí ela acaba levando o bebê à Nova Verdade para ver se eles davam algum tipo de explicação por que uma criança que acabou de nascer era uma pecadora, por que ela foi sentenciada à morte. Aí nós temos a advogada Min acaba retornando, né, para ajudar o produtor a resgatar a sua esposa e o filho lá do pessoal da Nova Verdade. É bem legal, né? Bota um cara para distrair, cria todo um negócio para poder invadir. Eles recuperam esse pessoal e fogem. Aí ele chega até um homem chamado Dong Wook, que era aquele cara malucão lá que fazia umas lives bem doidas. Ele dizia que estava desapontado, né, com o pessoal da Nova Verdade, porque ele havia sido sentenciado, mas como assim? Você não comete nenhum tipo de pecado, não é verdade? Aí os pais ali, eles acabam concordando, olha, a gente topa que vocês gravem o bebê ao vivo, aquilo tudo. Mas aí, para variar, né, sempre acontece uma coisa ali para deixar mais difícil as coisas. Esse cara, o Dong Wook, ele acaba ligando o pessoal da Nova Verdade, dizendo, olha, eles estão na minha casa, aquilo tudo, eu me desiludi e tal. Aí os caras dão aquela manipulada clássica, né? Dizendo, não é bem assim, olha, você é o Messias, porque se é 5 minutos depois do bebê, é porque Deus errou e escolheu você, você é o Messias. Aí o ego do cara infla, o cara era fanático mesmo, né? Mesmo ele dizendo ali que não acreditava mais, era tudo mentira. Aí ele fala, não, então tá bom. Aí o que ele põe na cabeça? Vou matar todo mundo, vou matar advogado, vou matar os pais do bebê, o bebê vai morrer, escondo ele, eu vou morrer, e assim fica tudo beleza. Mas lógico, né? É assim que acontece, ele tem dificuldade, que a gente vê a advogada agora, ela tá casca grossa, né? Então ela aprendeu ali algum tipo de luta marcial, que a gente não sabe como nem porquê, foi nesse intervalo aí de 4 anos. Aí, quando vai chegando a hora do bebê morrer, o cara começa a ficar mais desesperado, aí o bebê e seus pais ficam ali num lugar aberto, as pessoas acabam vendo, é transmitido ao vivo, e aí vem a primeira coisa interessante, né? Quando as tais criaturas chegam ali para cumprir a sentença, né? Vai um tentando impedir, a advogada tenta, o pai tenta, a mulher tenta, aquele troço todo, até que o pai toma a decisão radical, não, então vai morrer todo mundo junto. Aí ele enrola ali uma espécie de mangueira em torno, aí as criaturas vão com aquele brilho e todo mundo queimado. Aí a advogada com aquela cara, né, de decepção e tudo, mas por algum milagre escuta-se, né, o choro da criança, o bebê sobreviveu de alguma forma. E as pessoas, né, depois de verem essa coisa, né, elas ficam ali chocadas e passam a entender que a Nova Verdade está mentindo. Aí acontece aquela confusão, felizmente o pessoal protegeu a advogada e o bebê, aí começa a atacar o pessoal, tanto que um desses caras da Nova Ordem ataca ali um senhor, e a polícia ali, que até então era uma aliada, inclusive prende esse cara por agressão. Aí quando anda mais um pouquinho, né, aí ela encontra um homem misterioso ali no táxi, né, porque ela teve que ir embora do local. Aí esse homem diz algumas palavras ali e algumas coisas curiosas, né, por exemplo, né, dizendo que a Terra era para os humanos, né. Então essa é uma coisa aí que a gente tem que ficar de olho. E aí no final vem aquela reviravolta absurda, né, que a Jungja, ela estava exposta ali aonde ela sofreu a sentença,
mas ela acaba ali retornando dos mortos. Aí quais questões esse episódio levanta? Primeiro, como o bebê sobreviveu e por quê? Tudo isso era uma trapaça? Também não sabemos, né? E lógico, né? Esse ato aí de 4 anos. E algumas coisas aí bem interessantes sobre o todo, sobre o bebê e sobre a Jungja, a gente pode debater, né? Primeiro, a gente pode fazer aí paralelo, vamos dizer assim, com o cristianismo, né? Então, o bebê, ele seria uma espécie de o escolhido, por isso ele sobreviveu, né? E tem relação aí com a segunda vinda, e daí a ressurreição da Jungja, que seria assim uma espécie de encaminhamento para o dia do julgamento final da humanidade, né? Essas coisas aí se encaixam, né? O escolhido, a ressurreição, a segunda vinda e o dia do julgamento final. Pode ser, caminha nessa direção. Aí, quanto às criaturas, né, temos duas coisas aí bem curiosas para analisar. Por exemplo, com relação aos hebreus, né, que dizem ali que essas 3 coisas são a harmonia, nova vida e a plenitude, né? Então, a nova vida, além da terra e do inferno, pode ser, né? Então, essas 3 criaturas representariam isso. E segundo o livro das Revelações, né, temos ali a espécie de trindade do mal, que é Satã, o anticristo e o falso profeta. Aí a gente pode levantar 2 questões quanto a isso. A primeira delas é que as 3 criaturas representariam justamente isso, né? Satã, o anticristo e o falso profeta. Ou então, se a gente fazer um paralelo com as coisas que vão acontecendo na série, a gente poderia tirar a seguinte conclusão: Satã seria aquele suposto anjo mais as criaturas, como se fosse uma coisa só. O anticristo, né? Que a gente tem aquela coisa de uma pessoa que vai fazer milhões acreditar, vai parecer bonzinho e na verdade não é, né? Ele vai ter um monte de más intenções por trás. A gente pode botar aí não na figura de uma pessoa, mas justamente na Igreja da Nova Verdade, porque ela faz exatamente isso, né? Ela arrebata bilhões de pessoas, né? Porque segundo dentro da própria série, metade do mundo acreditava, então são bilhões de pessoas. Então o anticristo seria a nova vida e o falso profeta seria o Jin, né? Que foi o que criou tudo isso. Então a palavra dele é que possibilitou as outras coisas e as pessoas acreditaram. Então ele seria o quê? Um falso profeta. Outra coisa aí bastante interessante para se debater é com relação às tais 3 criaturas, né? Que a gente já percebe que elas não são inteligentes, elas só cumprem uma função, já que se elas fossem ali inteligentes, elas não cometeriam aquele erro de ter matado os pais do bebê ao invés dele, na verdade. E também a gente repara que parece que eles têm algum tempo a cumprir, ou seja, eles não podem ficar meia hora ali, 40 minutos, 1 hora, ou seja, eles têm que fazer ali dentro de um período, mandar sua luzinha e ir embora. E de alguma forma eles arruinaram esse plano, qualquer que seja ele, né? Porque ao invés de matar uma pessoa, eles mataram 2. O que pode levar, olha só, pode levar a gente a entender porque a Jung já voltou. Eu ainda aposto na ideia do dia do julgamento final. O bebê e a ressurreição são sinais disso. Mas pode ser que a volta dela seja apenas justamente para consertar isso. Imaginando a seguinte situação, né? Era para ter levado a alma de uma pessoa e levaram de 2. Então, meio que para deixar as coisas em equilíbrio, alguém tinha que voltar. E ela acabou voltando. Por quê? Talvez como o bebê era do sexo feminino, quem sabe ali a primeira da lista, já que foi a Jungja, não voltou. Entendeu? Acho que vocês sacaram aí o que eu quis falar. Então eles mataram 2 pessoas, uma teve que voltar. Mas lógico, né? Ainda fica a pergunta, mas por que exatamente ela e não o primeiro que morreu lá na cafeteria? Aí é que tá o ponto, galera. Se a gente lembrar, em nenhum momento ela falou qual é o pecado que ela cometeu. Nenhum momento. Isso tudo foi da cabeça dos fanáticos, não foi dela. Então, quem sabe ela não voltou porque ela de fato não cometeu pecado nenhum. Ela foi levada errada, assim como os 3 mataram os pais de forma errada,
levaram a alma errada também. Acho que faz sentido. Aí a gente pode debater também outras coisas, né? Por exemplo, humanos salvam humanos, né? Esse negócio dos pais salvarem o bebê, isso pode ser uma clareza. Então, assim, se os humanos se ajudarem, pode ser uma forma de quebrar esse sistema. Podemos falar que o amor que os pais tiveram fez com que, por alguma ordem natural, alguma intervenção divina, quem sabe ela não acabou ressuscitando por causa desse ato de amor. Enfim, tem outras teorias dizendo que ela escapou do inferno, o amor trouxe de volta. Enfim, mas essas eu não acredito muito não. Então, como eu falei, galera, pra mim, eu acho que ou de fato ela foi morta de forma errada, assim como os pais foram mortos e ela voltou, ou então de fato o bebê é uma espécie de Messias e ali o fim dos tempos estão chegando. Aí, ou então até mesmo com a sobrevivência do bebê, aí quebrou o ciclo, aí quem não devia morrer acaba voltando, aí seria o caso da Jungia também. Enfim, tem várias teorias aí bem legais e bem incríveis com relação a isso, que a gente só vai saber dependendo de uma segunda, terceira temporada, dependendo de até onde a série for. E você já pode aí deixar nos comentários qual é a sua teoria. Então, galera, a série é sensacional, espetacular, eu gostei demais, já estou aí mais do que empolgado por uma segunda temporada. É um tema bastante interessante, dá para debater aí muita coisa legal. Ela traz temas atuais, né, como redes sociais, desinformação, fanatismo religioso, tudo está presente aí nos dias de hoje na nossa sociedade, não é verdade? Então, galera, se você chegou agora no canal, se inscreva no canal. Sua participação e sua inscrição são muito importantes. E a gente se vê no próximo vídeo.